Graças a Deus. O tema que eu quero ministrar a você nesta manhã de domingo é esse aqui, ó. O que a graça de Deus fez conosco? É uma pergunta. O que a graça de Deus fez comigo e com você? E eu quero ler 1 de Coríntios 15:10 para tomar como base. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 15, versículo de número 10. E diz assim a palavra do Senhor. Mas, pela graça de Deus, disse o apóstolo Paulo, sou o que sou. E a sua graça, que me foi dada, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Quem? Os outros que trabalhavam também. Porque havia um questionamento. Porque o apóstolo Paulo, ele era apóstolo de Jesus, mas ele não andou com Jesus, ele não veio do primeiro momento com Jesus. Ele era um filho nascido fora do tempo, como ele mesmo disse aos Gálatas. Então ele fala, eu trabalhei mais do que todos eles. Aí ele diz assim, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Que essa palavra abençoe o teu coração. Vamos orar? E antes de encerrarmos, eu preciso te passar esse recado em nome de Jesus. Vamos orar. Pai de amor, Pai querido, Pai eterno, Deus bondoso. Nesta manhã teus filhos se encontram aqui neste lugar, lugar de louvor e adoração e de milagres, lugar de oração e de refutação da tua palavra. Aqueles que nos assistem também pelas mídias sociais, Pai. Que essa palavra que vai ser ministrada agora possa produzir um fruto. O fruto que há nela. Um fruto de justiça, um fruto de alegria e paz. Pois esse é o teu reino. Então nós glorificamos ao Senhor por vivenciarmos uma manhã onde o Senhor vai falar poderosamente a esta igreja. E eu recebo 100 por 1 dessa semente, plantada, sendo colhida para a honra e para a glória do teu nome. Nome santo e nome bondoso de Jesus. E a igreja que crê e recebe desta forma, diga amém e amém. Obrigado, Edson. Meus amados irmãos, minha igreja querida, povo amado de Deus, povo escolhido pelo Senhor. Ouça. Uma das coisas mais maravilhosas que a graça de Deus, que o ensino da graça, a revelação da graça, do novo pacto, pós-Cristo ter morrido, ressuscitado e ser assunto aos céus, uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu conosco após isso, após a entrada da nova aliança, a graça de Deus, é nos mostrar ou nos revelar, nos ensinar aquilo que é a nossa posição em Cristo Jesus. Você sabe que nós temos uma posição em Cristo. Ontem, quando eu ministrava lá na sede, eu dizia, se você está na faculdade, jovem, as pessoas te pressionam, e você, porque está num banco de uma faculdade sendo pressionada, saiba que se você entender que a tua vida, ela vai muito mais do que aquilo que você está apenas vendo com os teus olhos carnais, e entender que você está sentado não somente ali, mas acima de tudo, está sentado nos lugares celestiais, muda toda a história. Então a graça de Deus, ela tem esse pormenor, de nos ensinar verdadeiramente qual é a nossa posição em Cristo Jesus, que somos vencedores, mais que vencedores. E temos o direito à cura, direito a vivermos bem nessa terra, sermos guardados pelo Senhor. A Bíblia fala que Deus enviou anjos a nos guardar. Isso tudo vem pelo advento do conhecimento e da vivência da palavra da graça de Deus. Eu vou tentar resumir para você em um versículo, que a gente deveríamos fazer aqui, fazemos isso às quintas-feiras, em grande escala, estudando pormenormente. Eu vou te tentar falar num versículo apenas, para você entender qual é a tua posição, a nossa posição em Cristo Jesus. Em um versículo, eu vou tentar explicar, eu vou falar de Efésios 3:20, porque Efésios 3:20 diz assim, ora, aquele que é poderoso, que está falando do próprio Deus, aquele que é poderoso para fazer, mas não é para fazer qualquer coisa, é para fazer infinitamente mais,
Infinitamente mais de quê, pastor? De tudo quanto você pede ou até mesmo nem pediu, só pensou. Olha como é que a graça de Deus é fantástica e é poderosa. Olha como é que o crente, nesse novo pacto, nessa era que nós vivemos, é um crente selado, guardado por Deus e vive debaixo de uma mão poderosa, que faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, o poder daquele que é poderoso, do próprio Deus, que opera em nós. Tudo isso que eu falei, da grandiosidade do Senhor, da glória do Senhor, do poder de Deus, da manifestação de um Deus todo-poderoso que faz infinitamente mais, até o que você nem pediu, somente pensou, isso tudo está em mim, está em você. Então veja que o poder de Deus na igreja opera sem limites. Você compreendeu isso? Compreendeu? Não há limites para o povo de Deus. Quantos compreenderam isso aqui? Que não há limites. Pastor, hoje eu entrei aqui, você não sabe como. Eu não sei, mas o Deus Todo-Poderoso que faz infinitamente mais sabe, Ele te dá grandes vitórias. Você pode receber isso? Levanta a mão direita aí e diga assim, eu recebo isso. Em nome de Jesus. Ok? Pois bem. Vou voltar ao versículo inicial agora, depois de ter falado isso tudo, porque era necessário te explicar para que você não perdesse o foco nisso. Isso é uma realidade, isso é um direito conquistado por Jesus na cruz, é meu, é teu, agora. O versículo inicial, o versículo que eu li como base, ele nos mostra 3 coisas muito interessantes a respeito da graça de Deus, que é o que eu quero comentar com você. Por isso eu coloquei o tema, o que a graça de Deus fez conosco? Então, nesse pequeno versículo existem 3 coisas muito interessantes a respeito da graça de Deus agindo nas nossas vidas e desse empoderamento, vou usar uma palavra bem atualizada, desse empoderamento dado pelo próprio Deus à sua igreja. A igreja de Jesus, eu e você, somos uma igreja poderosa. Diga, a igreja de Jesus é uma igreja poderosa. Amém? Amém. Então eu vou te dizer 3 coisas desse versículo aqui, que você e eu precisamos fazer, e agora eu começo literalmente o que eu propus a pregar a você. Primeira coisa que eu quero falar com você está na parte A do versículo, que ele diz assim, mas pela graça de Deus, disse o apóstolo Paulo, eu sou o que sou. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo, literalmente, sem manipulação, sem nada, ele estava dizendo que o que ele era porque era a graça de Deus atuando na vida dele. Então, preste atenção agora. Você precisa considerar a vida do apóstolo Paulo. Que mesmo a gente falando assim a níveis humanos, era um homem fora do normal, um homem fantástico, sensacional. Ele fala do currículo dele, lá aos Gálatas, que ele era fariseu de fariseu, ele era da tribo de Benjamim, era um homem guerreiro, era um homem que vivia no meio dos grandes, dos poderosos. Ele, quando foi naquela afronta com os crentes, ele pedia cartas e as pessoas assinavam cartas a ele, confiava, o império confiava nele. Então, ele não era pouca coisa, ele é um homem instruído, ele falou que foi instruído por umas escolas rabínicas mais notáveis da época, como se você falasse assim, ele estudou em Harvard, em Cambridge, sei lá, essas faculdades, universidades famosas, e todo mundo quer estudar, ele estudou aos pés de Gamaliel. Então ele não era uma pessoa comum e qualquer, ele não era pouca coisa. Então o apóstolo Paulo, sendo tudo isso, humanamente falando, que a gente não vai tirar isso que ele era, ele reconhece, Paulo reconhece, que tudo que ele era, desde o seu nascimento, a história de vida dele, o preparo que ele teve, e hoje o que ele era, como um homem de Deus, um apóstolo de Deus aos gentios, ele entendeu que tudo que ele estava vivendo desde o seu nascimento, ele era e só fazia isso, e só tinha uma força, só tinha um motivo, uma origem para tudo isso. E ele declara, se acontece isso na minha vida, acontece por causa da graça de Jesus. O favor de Deus não partiu de mim. Eu não nasci e comecei a pensar, já quando criança, quando eu crescer, eu quero ser um apóstolo de Jesus. Não pensou nada disso.
Quando eu crescer, eu quero ser um fariseu de notabilidade. Nunca pensou nisso. Ele disse, se sou alguma coisa, sou o que sou pela graça de Deus. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo entendeu era que ele era o que ele era, e você pode trazer isso para você. Eu e você precisamos entender isso. Se somos alguma coisinha, somos o que somos pela graça de Deus. Até aqui entendido, diga graças a Deus. Amém. A segunda parte desse versículo diz, e a sua graça, 1 Coríntios 15, 10. E a sua graça que me foi dada, que me foi concedida, não fui eu que fui lá pegar, eu quero isso daí, me dá para mim. Não, a graça dele que me foi concedida, esse favor que me faz ser o que eu sou, disse o apóstolo Paulo, ele diz, esta graça em minha vida não se tornou vã. Então, a segunda coisa que eu quero te falar, a primeira é que ele reconhecia que o que ele era, só era pela graça. Segundo, que esta graça na vida dele não foi recebida de qualquer maneira. Ele não recebeu, e olha que eu já te falei tentando te explicar, passei longe, tentei te explicar em 3:20 de Efésios. Passei longe, porque é muito maior, muito grande, não tem explicação a grandeza da glória de Deus e sua graça sobre nós. Eu tentei te explicar assim em 2 minutos, uma coisa que a gente deveria ficar aqui o ano todo estudando. Então isso tudo que ele recebeu, Paulo recebeu esta graça maravilhosa, ele recebeu esse dom de Deus, ele recebeu esse favor de Deus. Ele falava assim, a igreja de Roma, nossa, a gente estava fadado ao inferno, não buscava, ele não queria saber dele, nós não tínhamos nada a ver com ele, se dependesse de nós, ó, já era, ia para o inferno correndo, mas ele veio e me concedeu sua graça, e essa graça que ele me deu, diz Paulo, não deixei torná-la vã, eu não anulei a graça de Deus na minha vida. Então você precisa entender uma coisa, ouça. Eu posso conhecer a graça. Eu posso até conhecer as doutrinas da graça. E não vivê-la. Eu posso falar da graça. Mas não vivê-la. Não realizá-la em mim. Eu posso conhecer a graça. E pelo que Paulo falou ali, eu posso até anulá-la em minha vida. Então, corre-se um grande risco. Qual o risco, pastor? Grande risco. De eu pegar essa graça maravilhosa, isso que Deus fez por mim, de uma maneira que não há explicação humana. Esse amor incondicional é algo que não consegue explicar, humanamente não tem como. Eu pegar tudo isso, pegar essa graça, como disse Paulo, não deixar torná-la vã, ou seja, eu não fazer desta graça apenas um partido, ou pior de tudo, fazê-la de libertina, ou fazer libertinagem da própria graça. Eu pegar isso tudo que eu tenho, vou tentar explicar a você que eu gosto de ser bem prático. Por exemplo, veio à minha mente. Eu sou salvo para sempre? Sou. Então se eu sou salvo para sempre, meu irmão, posso fazer o que eu quero. Você não entendeu graça. Você não entendeu. Deus não estava brincando conosco. Era um relacionamento de amor sincero. É uma aliança de amor. Então, eu não posso fazer da graça de Deus libertinagem. O irmão do Senhor, Judas, ele falou que alguns fizeram isso lá em Judas, capítulo 1, versículo 4. Ele diz que certos indivíduos se introduziram, vieram, chegaram juntos, estavam no bolo, mas chegaram com dissimulação, os quais desde muito já antecipadamente foram pronunciados para essa condenação, já são pessoas condenadas. Judas chama essa pessoa de homens ímpios, essas pessoas de ímpias, e que transforma a graça de Deus, a preciosidade, a belezura que é, a glória que é, em libertinagem. Pega tudo isso que recebeu da grandeza de Deus e faz como apenas um jargão, uma plaquinha.
Ah, eu sou da graça. Não. Temos que saber se realmente você está na graça ou se já descaiu dela há muito tempo. Por exemplo, Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, eu vou viver pecando para que eu possa sentir que Deus me ama a si mesmo. Olha, Ele me perdoou para sempre, então eu vou ficar pecando só para mostrar para todo mundo que Ele me ama. Olha o que Paulo disse no versículo 2, de modo nenhum. A questão não é eu ficar provando o amor de Deus. Senhor, Tu me amas, Senhor. Eu vou pecar aqui, quero ver se o Senhor vai me amar mesmo assim. A questão não é essa, irmãos, é outro ponto. O apóstolo Paulo diz que de modo nenhum podemos viver pecando. Por quê? Porque o pecado para nós já morreu. Eu não tenho relação nenhuma com o pecado. Relação com quem está morto é espiritismo. É ou não é? Hã? Não é? Vejo quem está vindo aqui é Saul, é Samuel. Saul, quem está vindo é Samuel. Não era Samuel, era um demônio. Espiritismo é invocação de coisas que estão mortas. Se o pecado está morto, morreu, eu não posso mais querer ter relação com ele. Para dizer assim, mas eu sou salvo, não tem problema se eu ficar pecando. Tem problema sim. Se você já morreu para ele, ele para você, então ele não morreu. Olha o que diz o versículo 15 desse mesmo capítulo. E daí? Paulo volta ao texto. Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça? Qual era o fundamento da lei? Mostrar o que era o errado. Por exemplo, as pessoas matavam o animal um do outro. Ah, esse cachorro teu aqui, fica latindo, pô, matava. Aí começava a dar problema. Moisés, baseado no decálogo, o que ele faz? Ele cria alguns mandamentos. E ele diz assim, ó, se você matar o cachorro do vizinho, o vizinho pode matar o teu cachorro. Por quê? Porque está errado você matar o cachorro do vizinho. Eram 613 mandamentos. Se alguém estivesse na beira de uma casa, uma criança, e você não fez o peitoril da casa, e a criança morreu e caiu na sua casa, você pagaria pela vida daquela criança. Por isso que a Bíblia diz que a lei era um ministério de morte. Por que a Bíblia diz assim, ministério de morte? Simples, porque ela era baseada na morte. Matou, morreu. Ponto. Paga por aquilo que fez. Se paga por aquilo que fez, é uma coisa bendita? É o que? Uma coisa maldita. Por isso que ela era um ministério de morte e de maldição. Compreendeu agora, igreja? Por que Paulo chamava ministério de morte e ministério de maldição? Compreendeu, igreja? Igreja. Compreendeu? Então agora lê ali. Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei? Não estou mais debaixo da lei, então tudo agora posso pecar? Não, você já sabe que não pode. Não precisa mais a lei dizer para mim, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não terás outros deuses. Não precisa mais falar a lei para mim. Por que não precisa? Porque ele já estampou na tábua do teu coração. De modo nenhum. Não sabeis daquele que vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmos a quem obedeceis sois servos. Se você se oferecer para cuidar daqui desta água, você agora, o seu serviço é água. Então, o que Paulo está falando? Seja do pecado para morte, ou da obediência para justiça. A igreja está aqui? Amém, igreja? Você está compreendendo? Eu falei para você que era um pensamento, você tem que pensar. Baseado naquilo que Paulo falou. Paulo disse, eu não tornei a graça em vão. Eu não posso dizer, a graça está comigo, então eu não estou debaixo mais da lei, eu posso pecar de modo nenhum. Você morreu para o pecado. Se você quiser servir ao pecado, morre.
Amados, quem está dizendo isso aqui não sou eu. Quem tem Bíblia aí? Abre aí, Romanos 6,16 e veja se está escrito na tua Bíblia isso aí, e se não foi o apóstolo Paulo que falou. Tá ou não tá? Todo mundo, quem leu aí na Bíblia, confirma para mim, com um sinal assim, está aqui na minha Bíblia. Ponto. Então você tem que entender essas coisas. Entendeu o que, pastor? Repito, primeiro, Paulo diz, se sou alguma coisa, só sou, não é porque eu sou. Porque o eu sou só existe um, Elohim. Sou o que sou pela graça. Depois ele diz agora, que ele não deixou Paulo, essa graça, ser anulada. Vou descair de toda ela agora. Agora vou largar o sacrifício de Jesus em vão. Por que você fazer do sacrifício de Jesus em vão? Olhe para mim agora. Isso é psicológico, irmão. Eu sou, já estudei isso muito. Isso é psicológico, a gente ficar muito olhando para a Bíblia, sentar, tem gente que está olhando em Gênesis e eu estou lendo em Romano. Olha para mim. Ouve. Descair da graça, você desfazer do sacrifício de Jesus, não é só você fazer com sacrifícios humanos. Porque tem gente que não jejua, mas adultera. Tem gente que não sobe o monte, mas a língua sobe. O que adianta? Fala mal de todo mundo, fala mal, blasfema, amaldiçoa. Então a gente tem que ajeitar as coisas de vez em quando, a gente não tem que ajeitar? Então vamos ajeitar. Olha o que a graça, o tema é, olha o que a graça de Deus fez conosco. Primeiro, o que ela fez? Entendemos que se somos algum... Pastor, falar um negócio para o irmão, nada, não precisa falar, somos pela graça. E 2, essa graça me traz temor, me traz reverência. A cada dia eu ficar mais e mais aqui debaixo da nuvem da glória. Os irmãos estão entendendo tudo que eu falei? Diga graças a Deus. E o terceiro ponto que eu vi lá, 1 Coríntios 15:10. Primeiro ele disse que pela graça de Deus ele era o que era. Depois ele disse que a graça de Deus, que foi concedida, não se tornou vã. Agora ele vai dizer assim, antes, além de eu reconhecer que tudo que sou e tenho é a graça de Deus. 2, não deixei tornar vã, eu avancei. Foi o tema de ontem do congresso. Eu avancei. Eu não fiquei aqui procrastinado, esperando as coisas acontecerem, olhando de longe. Eu trabalhei muito mais que todos. Então a graça de Deus, ela faz trabalhar. Você compreende isso? Estou te falando para a gente tirar, porque às vezes no meio da congregação eu ouço coisas assim, tipo, eu vivo na graça, não preciso fazer nada. O que é o nada? Sacrifício da carne? Não precisa. Sacrifícios... obra da carne? Não precisa. Coisas do mundo? Não precisa. Mas você precisa fazer sacrifícios para Deus. Qual sacrifício? Espirituais. Coisas de Deus. Paulo falou, eu trabalhei mais do que todo mundo. Então ele poderia falar assim, não, a graça de Deus em mim, não fiz dela algo tolo, não a tornei vã, então eu posso ficar quietinho no meu canto e dando ordem. Vai lá, Eutico, vai lá, Epáfras, vai lá, Timóteo. Tito, como é que é, meu irmão? Pega firme. Aí ele seria o técnico do Flamengo. Só dando ordens. Não era um apóstolo de Deus. Então ouça, ele diz, eu trabalhei mais, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, a graça de Deus em nós somos um ministério que pregamos e vivemos a graça. Diga assim, eu recebo essa palavra. Então, diga assim, eu tenho a graça de Deus na minha vida. Então, se eu tenho a graça de Deus na minha vida, a graça de Deus comigo, então eu tenho que fazer o quê? Working, trabalhar. Trabalhar. Nós entendemos, irmãos, isso. Que a graça de Deus não nos faz preguiçosos ou procrastinador. O que é procrastinação? Ficar empurrando. Amanhã eu vejo isso, depois eu faço. Isso aí não é postura do crente da graça. Pelo contrário. Nós entendemos que a graça de Deus não anula o trabalho. O que a graça de Deus anula? O mérito.
Pegou aqui? Quem pegou aqui? A graça não anula o trabalho. Você viu ali? Trabalhei muito. Mas o mérito é de quem? Do Deus da graça. Vou repetir, porque eu sei que é difícil, às vezes de entrar assim é difícil. E tem gente que às vezes está dormindo, depois acorda no meio da pregação, o pastor falou que é para trabalhar, é por obras. Não estou dizendo que é por obras, estou dizendo que é por trabalho. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, evangelizei mais. Alguém evangelizou mais do que Paulo? Meu amado. Ele chegou a dizer assim, evangelizei o mundo todo. Porque o mundo todo que se era conhecido pelo Império Romano, ele evangelizou. Ele foi de uma ponta a outra. Então, crente da graça que não evangeliza, não entendeu graça. Crente da graça que questiona, mas igreja, não sei o quê, mas tem que, esse mais tem que, não entendeu. Graça, eu vou tentar explicar aqui uma loucura, vocês vão entender. É como um vírus de Deus em nós, é o vírus de Deus, ela faz a gente... Vou tentar melhorar. Paulo diz que a graça de Deus em nós, no livro dos Efésios, ele diz que é como o vento do Espírito num barco à vela. Melhorei. O barco à vela está no mar. O vento bate, acabou. O barco vai para onde? O vento... Mas quando o crente se bota uma como é que fala? Âncora. Não! Eu vivo a graça. Você não entendeu graça. Vou ler de novo o versículo todo, mas pela graça de Deus sou o que sou. O grande apóstolo Paulo, sou pela graça. 2, não fiz da graça vã. Eu poderia, depois de tudo que vi no terceiro céu, saber que sou perfeito em Cristo, que Ele é o cabeça de toda essa perfeição. É só você ler. Mas lê Colossenses. Ontem eu li 5 vezes o livro de Colossenses. E uma coisa me chamou a atenção, até mandei um WhatsApp para o pastor Guilherme, falei, Guilherme, na tua leitura, na tua Bíblia, NVT, diz o que essa passagem? Porque tem um negócio interessante em 2 de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, não está no texto. No capítulo 2, versículo 8 e 10, diz para a gente rudimentos do mundo, não é? Longe dos rudimentos do mundo. Nas Bíblias de versões novas, sabe o que diz? Espíritos que atuam, que governam o mundo. Olha, faz uma diferença isso, hein? A gente pensa que rudimento, eu botar calça pescando, é o quê? Chapéu de palha na cabeça, terno preto. Isso não é um rudimento. O rudimento é quando espíritos enganadores começam a te ensinar. Paulo estava falando. Olha que coisa interessante. Volto a dizer, em Cristo Jesus, com amor, lê Bíblia. Igreja, lê a Bíblia. Você entender o que está acontecendo à sua volta, senão você vai levado por qualquer vento de doutrina, qualquer um que vem, fala na rádio, fala assim, pastor, de vez em quando tem um que manda para mim, pastor, o senhor falou de mim, mas o moço disse lá no debate da rádio. Amados, você já me viu em debate de rádio? Já me convidaram, várias vezes. Por que eu não vou a debate? Porque fica debatendo uma coisa que não chega a lugar nenhum. Mas tem um debate que é maravilhoso. Tem um que é maravilhoso, tem 5 que não é. Todo respeito. Quem gosta de ouvir, ouça. Eu prefiro ler a Bíblia. Você consegue compreender isso, igreja? Então ele diz primeiro, se sou, só sou pela graça. Segundo, ele diz que a graça não se tornou vã. Terceiro, ele entendeu que a graça não anula o trabalho. Anjo não vai evangelizar, anjo não vai orar por ninguém, anjo não vai semear, anjo não vai demonstrar Jesus lá fora. Ontem se falou muito lá na convenção dos jovens, somos embaixadores. O embaixador faz o quê? Representa. Há uma guerra aí do filho do presidente para ser embaixador ou não, por quê? Porque dizem que ele talvez não seja tão preparado para representar o país. Olha só, e você é embaixador de quem? Do céu. Então você tem que representar quem? Só metade da igreja entende. Toda a igreja entende? Se você é do céu, você representa quem, irmãos? Céu. E o que a gente representa o céu nessa terra? Quando há confusão, alguém olha e diz assim, o céu deve ser uma confusão, né? Porque o embaixador ali é confuso pra caramba. A embaixatriz ali cria uma confusão. É isso que você tem que entender.
A graça de Deus não anula o trabalho, ela anula o mérito, toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo império, majestade, soberania, ações de graça, está lá em Apocalipse, sejam dadas a quem? Ao que está assentado no trono. Jesus, o Cordeiro e Leão, amém? Então o trabalho é nosso. O trabalho é de quem? Nosso. Eu já vi em televisões, programa de televisão, cada coisa, programa de televisão. O cara estava orando, Deus envia teus anjos, ó Pai, a proclamar a tua palavra. O anjo não proclama a palavra de nada. Quem proclama a palavra de Deus somos nós. Eles até queriam, mas Deus fechou, limitou eles a servirem a nós. Eles não evangelizam. Então, amados, o trabalho é nosso. Diga, o trabalho é meu. Todo mundo de novo, é difícil falar, né? Diga, o meu trabalho é servir a Jesus. Diga, isto é o quê? Graça. Pastor, mas com todo respeito, Paulo disse, mas pela graça de Deus sou o que sou. Sim, o trabalho é teu, mas quem opera é Deus. Não é isso que ele disse em Filipenses 2? Versículo 13. Porque é Deus que opera a graça em nós. Como é que a graça é operada em nós? Ele efetua o querer, ele bota dentro do teu coração o querer. Você não faz por obras. Você não faz por imposição pela lei. Hoje você não faz por lei. Por isso Paulo diz, estamos mortos para a lei. Pastor, eu tenho que fazer. Na hora que você diz assim, eu tenho que fazer, você não entendeu graça. Jesus disse, ame ao próximo, porque não tem outra forma de você amar melhor alguém do que você ama a você mesmo. Amados, ninguém ama mais ninguém do que você mesmo. Você já viu como é que você se cuida? Você compra roupa para você corta cabelo. Você compra comida para você. Você acredita que você compra comida para você? Todo mês você compra comida para caramba, muita comida para você. Você toma banho, cara, no frio. Olha como é que você gosta de você, mas você se ama. Eu me amo. Agora, do jeito que você se ama, Jesus disse, ame o próximo. Pergunto, eu tenho como obrigar você a amar alguém? Porque não tem como, porque não estás mais debaixo da lei, e sim da graça. Se o amor de Deus não está dentro de você, eu posso prender, bater em você e falar, ama! Você vai saber dizer o quê? Não vou. Perdoa! Não quero. Se o perdão de Deus não está dentro de você, o amor, se a graça, que não é, como disse o bispo André aqui, um compêndio de coisas, mas é uma pessoa, a graça é Jesus, gente. Jesus é a graça. Então, é Deus quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar. Então nós chegamos à mesma conclusão que o apóstolo Paulo chegou, irmãos. Qual, bispo? Que somos o que somos pela graça. Você pode dizer isso também, diga, sou o que sou pela graça. Amém? Pode dizer isso com efusividade, diga, sou o que sou. Diga assim, e se sou? Sou pela graça. Então esta graça, apesar de nos empoderar, pastor, eu tenho autoridade até sobre demônios, sim. Sobre enfermidades, sim. Nossa, você imagina um médico ali, não tem um remédio para te curar. Então deixa eu fazer uma oração. Senhor, nós repreendemos essa mentira aqui de Satanás. E a pessoa é curada. Meu Deus! Olha que poder que a igreja tem. Agora, essa graça que tem poder sobre nós, mostra que, além disso tudo, apesar disso tudo, que toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertence a Deus e não a nós. Se depender do Gustavo, não vai. Se depender de você, acredite, não vai. Então, para a gente encerrar, eu vou te dar 3 exemplos rápidos para você compreender isso aqui. E durante essa semana você vai ver isso tudo no teu dia a dia. Primeiro, a graça de Deus nos fez servos. Vou usar o original grego, doulos, fez escravos. Marcos 10 diz assim,
42 a 45. Ouça. Mas Jesus, chamando-os para perto de si, disse-lhes. Jesus disse algo para os discípulos. Está pronto para ouvir aí? Sabeis os que são considerados governadores dos povos, que governam os povos, têm sobre o seu domínio. Eles mandam na gente. E sobre eles, os seus maiorais também exercem autoridade. Ou seja, é um mandando em outro. É um mandando em outro, ok? É isso que Jesus está falando. O maior manda no menor. Agora no 43 ele diz assim, mas entre vós, entre nós, não é assim, pelo contrário. Nós, da graça, é o contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, sirva. Espera aí, pastor, só para a cabeça e não cauda. Espera aí. Tudo bem, você é cabeça. Para quê? Para servir. Compreendeu, igreja? Igreja. 44. E quem quiser ser o primeiro, seja o servo entre todos. Eu quero ser o primeiro. Aí você vai ouvir do céu, que sirva. 45. Pois o próprio Deus, o Filho do homem, Jesus, não veio para ser servido. A graça, que é Jesus, veio para servir e não ser servida, mas para servir e dar a vida por resgate de muitos. O Filho do homem veio para dar a vida, não veio para tomar a vida. Se tiver uma opção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para qualquer coisa, dar ou tomar, qual é a opção que se marca? Dar. Está vendo como é que é fácil entender as coisas? A gente fica tudo moadinho, que a gente só quer para nós. A graça me empoderou. Só olhou aí, Efésios 3:20. Concordo com tudo que está ali. Tudo. E utilizo da autoridade do poder. Agora, não utilizo da autoridade do poder para jogar sobre mim a autoridade do poder. Pelo contrário, para glorificar aquele que é o autor de toda a graça. O trabalho é meu, mas o mérito é dele. O trabalho é teu, mas o mérito é de quem? De Jesus. Então a graça não exige nada. A graça não exige nada. Pastor, se eu não exige, tira o se eu. É amor. A graça não exige. Eu determino que tem que ser assim. Não exige, pelo contrário. A graça de Deus nos faz gratos pelo que já recebemos. Quando eu acordo de manhã, eu e a Arlete temos uma frase. Qual é a frase que a gente fala? A primeira coisa que a gente fala. Bom dia, Espírito Santo. Depender de qualquer luta do dia a dia, eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo, não posso ser mal educado com ele. Alguém aqui gosta de gente mal educada? Quem gosta de gente mal educada? Quem gosta aqui de gente mal educada? O Espírito Santo também não gosta. Eu acordo já reclamando, não sei o que hoje, conta, não sei o que, aquele irmão, O Espírito Santo vai falar, bom dia, Gustavo, tudo bem contigo? Passou por mim, nem falou comigo. Então o empoderamento não pode me fazer entender que o mérito não é meu, a glória não é minha, a honra pertence a Jesus. Ele é o Rei de glória. Segundo, primeira, a graça nos faz servos. Segundo, a graça de Deus nos torna parecidos com quem? Com quem? Com Jesus. Os irmãos têm medo de falar por quê, irmão? Vou falar Jesus. Jesus, fala assim, Jesus. Vamos lá. A graça de Deus nos torna parecidos com quem? Jesus. E como é que Jesus era? Como que Jesus era? Me dê 5 minutos por aqui, para me explicar como é que era Jesus. Jesus era o Todo-Poderoso, sem Ele nada do que se houve, se veio acontecer, se fez, sem Ele, esquece. Jesus é a pedra angular de todas as coisas, sem Jesus nada existe. Fraquinho ele? Fraquinho? Note, Todo-Poderoso. Diga, o meu Jesus. Não, fala com convicção, diga, o meu Jesus é o Todo-Poderoso. Mas olha, calma, não bate palma agora. Calma.
Senão você desfoca do alvo e você esquece o que eu vou te falar agora. Eu estou te mostrando o quê? Quer ver, você já até esqueceu, mas eu não esqueci. Estou te explicando que nós somos iguais a Jesus. Se você bater palma, você sabe que existe uma lembrança no teu cérebro que ela fixa e outra que passa. Vai passar. E eu estou falando isso tudo para você guardar o que eu vou te falar agora. Isso é para você guardar mesmo. Presta atenção. O Todo-Poderoso Jesus, nós somos iguais a Ele. E em Filipenses ele diz como é que Ele era. Filipenses 2, 5 a 11, vai mostrar quem é o Jesus que nós temos que nos parecer. Está preparado aí? Então leia. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Ok até aqui? Ok até aqui, igreja? Pessoal aí atrás, ok? Pois Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele podia fazer assim, ó, vou acabar com essa terra, fogo nela, mas ele não faz isso. Vou dar um cascudo no Gustavo, mas não vou fazer isso, eu amo ele. Ele não usurpa. Sou poderoso! Não, ele não diz isso. É até reverência de você falar que é poderoso. Antes, esse Jesus, a si mesmo, se esvaziou. Deus vai esvaziando, assumindo uma forma de quê mesmo? Servo, tornando-se semelhante quem? Ué, a gente quer muito parecer com Deus, mas esquece que para parecer com Deus tem que se parecer como homens. Eu quero ser igual a Deus. Eita agora. A Deus. Quer parecer igual a Deus? Seja humano. Chore com os que choram, sorria com os que sorriem e entenda a necessidade e a fragilidade do próximo. Ele se esvaziou ao ponto de ser semelhante a homens iguais a nós, figura humana, e diz o versículo 8, ele se humilhou. Hoje se você falar para o crente, irmão, se humilha, é a mesma coisa que você xingar a mãe dele. Eu? Aí, falar para nós aqui, eu sou da graça. A graça faz humildes, não faz soberbos. Tornando-se obediente até a morte. Quantos de nós queremos morrer? Pastor, eu preciso morrer, eu tenho família. Não estou falando de morrer, morte natural. Morrer dos seus sentimentos, igual Jesus morreu. Vou voltar de novo, você não entendeu. Ele era Deus. Ele é Deus, mas na linguagem, ele era Deus. E como Deus, ele podia usar de tudo como Deus. Ele podia falar assim para Pilatos. Pilatos, que história é essa de me mandar para a cruz? Vem aqui, Pilatos, vem aqui. Pilatos, vem aqui, correndo. Correndo! Estou gritando contigo, tu não vai me ouvir não? Tu não ouviu tua mulher falar? Você não lavar as mãos? Seu louco. Está pensando que você é o quê? Eu sou Deus, Pilatos. Foi isso que ele fez? Como ovelha muda, ele diz, toda a autoridade está no Pai. Se ele fez assim, louvado seja o nome do Pai. Se ele determinou que eu vou morrer, Pilatos. Pilatos ficou tão sem graça, irmão. Ele não sabia nem mais o que fazer. Ele pensou que Jesus ia se rebelar igual Barrabás. E Jesus foi humilde diante dele. Ele falou, por mim eu libero ele. Agora, é problema de religião, é vocês que resolvem aí. Foi saindo. Eu lavo as minhas mãos. Para você ver como Pilatos ficou sem graça. Porque ele não gritou. Eu só quero, olha o que eu vou fazer aqui agora, eu sou cabeça. Eu vou entrar lá. Não vai entrar nada. Você vai se humilhar como Jesus se humilhou. E foi obediente até a morte. E a Bíblia diz que era morte de cruz. Pelo que também Deus fez o inverso agora. Quando você se humilha, quando você entende que a graça te rebaixa, Deus te exalta sobremaneira e dá um nome que está acima de todos os nomes. Para que ao nome de Jesus todo joelho hoje se dobre no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é Kyrios, é Senhor. Para a glória de quem? Da origem de tudo. O trabalho é nosso, Jesus, mas o mérito é do Pai. Você entendeu aqui, igreja? Ezequiel 47 explica isso, porque o que adianta a gente ter poder e autoridade e sermos arrogantes e soberbos? O que adianta termos poder e autoridade e pisarmos nos outros? Jesus se tornou uma pessoa mais humana,
abraçou o leproso, chorou com a mulher ali que o filho tinha morrido. Não tem ninguém para me ajudar. A viúva de Naim ajudou o pai da menina, ajudou a mulher no poço, ajudou a outra que ia ser apedrejada. Ele se compadeceu, não julgou, não se tornou maior. Eu estou por cima da carne seca. Não. Ele se esvaziou. Ele sentiu a dor do próximo. Ele se pareceu nisso mais com quem? Com Deus. Quando a gente se humilha, a gente ama, a gente perdoa. Quando a gente abraça. Alguém me perguntou uns dias atrás, você vai fazer o que com essa situação? Eu falei, vou amar mais. Mas te maltratou. Eu falei, agora que eu vou amar o extremo. Ele disse, tu é louco. Eu falei, não, cara, sou crente, só pareço com Jesus. Não era Jesus, não era assim? Quanto mais humilhado, mais ele foi o quê? Ezequiel 47, 1-5 diz assim, depois disso o homem se fez voltar à entrada do templo, eis que saíam águas debaixo do limiar do templo. O limiar, debaixo do templo saía águas para o oriente, para a face da casa e dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do sul, lado sul do altar. Agora presta atenção, tinha o altar, que eu te falei de fazer o sacrifício, e a água estava saindo dali, a visão de Ezequiel. Aí ele diz, e me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora de tudo. Ele viu que a água estava saindo por baixo do altar, correndo do lado direito, versículo 2, agora o 3, ele vai dizer, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e foi medindo côvados, e me fez passar pelas águas. Ele estava perto do altar, perto dali do sacrifício de Deus, e ele dizia que ali no altar as águas davam aonde? Aqui no altar as águas dão aonde? Tornozelo. Aí ele mediu 1000 côvados. E depois que ele mediu 1000 côvados, ele mediu e fez passar as águas. Agora as águas não davam mais nos tornozelos. Aonde que as águas davam agora? No joelho. O altar, tornozelo. Aqui, joelho. Mediu umas 1000 e fez passar-me pelas águas. Agora as águas davam aonde? Aonde que as águas dão no lombo? Aonde? Lá? Aonde que dá? Onde é que dá? Aonde que dá? Aonde que dá no lombo? Quando nós estamos lá? Quando a gente diz, oh glórias! É assim que a água vai no lombo? Ou quando o irmão chora e você fala assim, ô irmão. Pegou aí? Pegou? Como a gente cria uma ideia de Deus diferente? Eu sou poderoso quando eu estou no Ipalabalaia. Eu sou poderoso quando eu estou entrando aqui, a Terezinha veio chorando. Eu falei, o que foi, Tereza? O que foi? Quando você para a tua vidinha, o que é mais importante? Começar o culto ou a irmã que está chorando para cultuar não ter como cultuar? Paulo disse, eu fiz muito, cara. Mas sabe quem fez, na verdade? Foi a graça de Deus em mim. Ao chegar num ponto que, tem o versículo 5, Paulo, mediu ainda mais 1000, lá fora agora, lá fora, no teu dia a dia agora, amanhã, ok? Amanhã, ok? Lá fora, amém, amados? Estamos aqui? Estamos aqui? Amém. Aí a água vai aonde? Aí você está na água de Deus, aí você banhado na água do Senhor, aí você está cheio da glória de Deus. Quando é que eu estou cheio da glória de Deus? Quando eu estou aqui, terra, é? Quando eu estou lá no hospital, na porta do hospital, quando alguém diz assim, me dá de que comer, eu estou com fome. E você fala assim, eu não tenho nada a ver com isso, quem tem que ver isso é o governo. Do governo? Então, amados, a graça de Deus nos fez isso. Fez o quê, pastor? Sermos pessoas humanas. E para finalizar, a graça de Deus nos fez servos, a graça de Deus nos fez parecidos com Jesus, e terceiro, para terminar, a graça de Deus não nos fez super-homens ou mulher maravilhas. Porque 2 Coríntios 12, 7-10, eu só vou ler o que Paulo falou a respeito da graça. Posso ler? E para que eu não me ensoberbecesse, porque ensoberbece, irmão.
Você saber que você não precisa fazer nada mais para Deus te amar mais. E se você fizer de menos, Deus não deixa te amar mais ou ama menos. Amados, você é o que é eternamente. O amor de Deus não se altera por você. Se você não tiver isso que eu estou te falando, ensoberbece. No carnaval você esquece a igreja. Quantos eu vi em cima de trio elétrico? Esqueceram. Esqueceram quem é Deus. Vieram da pobreza, não tinha nada na vida, podia passar necessidade, tinha dia que comia, outro dia não comia. Hoje são pessoas bem de vida, não ajuda ninguém. Cheio de dinheiro. Eu conheci um que morreu, o carro ficou na garagem, teve guerra. A mãe trouxe aqui, ó. Pastor, ajuda aqui que eles querem aqui brigar, eles querem se matar, o quê? Por causa do carro que ficou na garagem. Um carro que pouco foi usado, o carro não chegou nem a 1000 quilômetros, comprou um carrão para deixar na garagem. Aquele dinheiro podia ter sido gasto com muitas coisas melhores para a família. Para comprar o pão, medir o pão. Quantos pães são? 10 por R$1, dá 10 por R$1 aí. É isso que é graça? Aí o mendigo passa na rua, pede um pão, fala, não tenho. Amados, tem dinheiro. Amados, está preso na justiça, ninguém vai recolher aquele dinheiro. Perdeu tudo, nem os filhos viram, nem a esposa viu, e ninguém vai ver o dinheiro. Para que guardou tanto? Porque não matou fome de muito. E olha que era uma pessoa que veio do sertão nordestino, que passou muita situação difícil na vida. Olha ali. Paulo diz, para que eu não me soberbecesse com as grandezas da revelação, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Sabe por que às vezes acontecem coisas na tua vida e na minha vida? A gente fala assim, cadê Deus? Cadê Deus? Nada. É para que a gente não se exalte, para saber quem é o autor e o consumador da fé é Jesus. E diz o 8, por causa disso, 3 vezes pediu o Senhor que afastasse de mim, 3 vezes eu orei, que para o judeu, orando 3 vezes, Deus ia resolver. Então ele me disse, a minha graça te basta. Porque o poder, Paulo, se aperfeiçoa aonde, igreja? Aonde? Não ouvi. O poder se aperfeiçoa aonde? Não é quando eu estou aqui com o microfone, não. É quando eu estou nas madrugadas chorando lá na minha sala. Aqui eu posso fazer tipo. De boa vontade, depois mais me gloriarei, sabe aonde? Ah, meu amado, você está na tua Bíblia isso aí? Está na tua Bíblia, não está? Não foi o que botei, não. Paulo disse, eu vou me gloriar, sabe aonde? Nas fraquezas, porque sobre mim repousa o Espírito, aquele de Filipenses. Quanto mais eu me humilhar diante de Deus, se eu me humilhar. Você já viu o que a gente canta sem saber o que está cantando? A gente fala, se eu me humilhar diante do teu altar, e me o quê? E sacrificar aquilo que me... Não é sacrificar aquilo que você já tem para dar, não. Eu tenho quanto? Tem 100, vou dar 100? Não, eu tenho 100, vou dar mais de 100. O cara me pediu o almoço, então eu vou dar o almoço, vou dar a janta. Não, vou fazer melhor, vou dar uma cesta básica para o mês todo logo. Mas a gente canta aqui e até chora, se eu me humilhar diante do teu altar. No altar a água vai aonde mesmo? Terminando, amados. Às vezes nós passamos por situações que fogem ao contexto da glória e do poder de Deus em nós. Não é porque Deus se esqueceu de você nem de mim, não. Não é porque Deus é mau, não, irmãos. Mas é para que a gente mantenha a graça de Deus em primeiro lugar. Viu ali? Por que a gente sofre ainda, pastor? Se a gente está debaixo dessa Efésios 3:20. Porque o Efésios 3:20, se você não conhecer, você se engrandece demais. Olha, o que eu pedi, nem pedi, Deus já me deu. É aquele filho bobalhado. Filho, o que foi, papai? Filho, olha o presentinho que papai te deu. Cadê? Um iPhone de 10 mil reais. Ei! Nem criança não sabe nem brincar com um carrinho de brinquedo, vai brincar com um iPhone. Essa criança, quando ela chegar adulta, ela vai pensar que o mundo todo vai dar iPhonezinho para ele. Aí um dia ela vai para o quartel, vai se alistar no quartel. Chega lá no quartel, acontece o que está acontecendo aí. Aí o tenente fala assim, bora, informa! Ó, não grita comigo não, hein?
Processa ele, processa. Está acontecendo isso agora, militarismo. Né? Processa o sargento, por quê? Porque o sargento falou, sentido no sol. Minha mãe falou para não pegar sol. O garoto falou, minha mãe falou para não pegar sol. Você imagina, irmão? É o que está acontecendo. Crentes mimados. Jesus, você não falou que ia fazer? Minha esposa passou uns dias enferma. E eu ouvi de crentes falar assim, mas como é que pode a bispa ficar enferma? Eu falei, como é que pode Paulo ficar enfermo? Como é que pode Eliseu morrer de enfermidade? Ah, coitada de mim, Arlete. A gente, tão pequeno. Mas Eliseu, cara, morrer de enfermidade. Paulo dizia assim, eu fui até vocês, preguei por causa de uma enfermidade. Ele falou, olha, o Epáfras, pastor de vocês, gente, Deus viu o choro de vocês, que ele adoeceu mortalmente, ele ia morrer, mas o choro de vocês, falaram para Deus, Deus não deixe Epáfras morrer. Deus falou, tá bom, então não vou deixar ele morrer, não. Coitadinho de mim, de Arlete. Às vezes a gente fala coisa que nem sabe porque só porque a Bíblia diz que as chagas de Cristo nos curou, Deus não é obrigado a me curar. Eu recebo a cura. Agora, a autoridade, o poder e a vontade de querer curar é dele. Jesus falou assim, pai, eu não quero esse cálice. Deus falou, mas eu quero que você beba. Ele falou, então eu recebo, bebo. Então eu termino para você dizendo o seguinte. 2 de Coríntios 4, 3 e 4. 2 de Coríntios 4, 3 e 4. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Olha a confiança que eu tenho em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Olha, eu estudei lá, fiz. Eu não estudei nada, gente. Como se partisse de nós, pelo contrário, a minha e a tua suficiência vem de Deus. E ele diz, ó, a minha e a tua suficiência pode ser a dona de casa, pode ser o doutor, pode ser a irmã que vende roupa ali no camelô, pode ser o engenheiro, pode ser o pastor, pode ser a ovelha. A nossa suficiência vem de Deus. Foi isso que a graça de Deus veio nos mostrar. Que nós com Jesus arrebentamos a boca do balão. Mas sem Jesus na frente, pior do que o pó do cavalo do... Minha mãe dizia uns negócios engraçados. Isso aí. A graça de Deus não me faz soberbo. A graça de Deus me faz amar mais. Não foi você que disse que ia salvar o mundo todo, não salvou nem você. Aí o rapaz do lado fala assim, cala a boca, você não sabe que ele é o Filho de Deus. Jesus, me perdoa os meus erros. Eu tinha direito de estar aqui, você não. Jesus falou, hoje estarás no paraíso. Agora o outro do lado. Paraíso, a gente está aqui morrendo. Ingrato. A vida sempre foi assim, é só olhar a Bíblia. Sempre vai ter, meu irmão. O Esaú e Jacó. Sempre vai ter um Caim e Abel. Sempre vai ter um da direita, um da esquerda. Sempre vai ter o que reconhece e o que não reconhece. Qual o lado que a gente está? Sempre vai ter. Mas não eram 10, cadê os outros 9? Sempre vai ser assim. Sempre vai ter um que vai entender e outro que vai rejeitar. A dualidade é notória. Sempre vai ter aquele que vai falar assim, Senhor, eu sou o que sou pela tua graça. E vai ter aquele que vai dizer assim, o pastor não conhece a luta que eu tive para chegar até aqui. Vai ter sempre. Sempre vai ter aquele que vai orar por alguém, a pessoa vai ser curada e essa pessoa vai ficar enfermo. Sempre vai ter aquele que vai orar por alguém, alguém vai estar próspero, e ele vai passar necessidades. Qual foi o que não passou necessidades? Paulo falou, Deus supre as minhas. Paulo falou que tinha necessidades, não é o Gustavo, não é você. Quer dizer que se um dia você tiver necessidade, Deus deixa. Deus saiu do trono. Meu pai, ele foi embora. É isso.
A graça de Deus abre a nossa mente, nosso coração, porque é eterno, queridos. Nós servimos a um Deus todo-poderoso e Ele tem a soberania dEle sobre nós. O que Ele quiser fazer, Ele faz e não dá satisfação a ninguém. Agora, quando nós entramos nessa graça, nós entramos no favor dEle. Foi o que o bispo André pregou aqui. Você está debaixo do favor. Então, eu debaixo do favor, eu só tenho que agradecer pelas coisas que já tenho. Ô, glória, glória, glória. Aleluia. Pastor, só tem uma Ferrari? Não, mas eu tenho perna para andar, aleluia. Pastor, e quem não tem perna para andar? Glorifica. Ué, mas não tem perna, mas tem vida. Poderia estar morto. Todos nós temos motivos para entender que a nossa suficiência vem de quem? Entendeu a palavra dessa manhã, igreja? Quantos entenderam aqui nessa manhã? Então posso dizer assim seja? Assim disse o Senhor. Amém.